gente tem vivido numa sociedade pós-pandêmica e principalmente com o avanço de décadas da tecnologia, discussão sobre saúde mental de 2, 3 anos pra cá se tornou mais plausível e mais recorrente no senso comum. É muito comum hoje a gente estar no nosso dia a dia conversando com as pessoas do nosso convívio e ouvir um ou outro falando que tem buscado o auxílio de um profissional, tem falado mais sobre saúde mental, tem percebido sintomas e questões ansiosas, depressão e assim vai. E isso se tornou um pouco mais comum do que há anos atrás. Bom, isso obviamente tem também sobre o impacto de tudo que vivemos com o Covid-19 e todas as questões do isolamento social, onde tudo se transformou 100% remoto. Então a gente já sabia que em sociedade muitas coisas aconteciam através do online, muitas influências das redes sociais, do mercado da tecnologia e tudo aquilo que nos faz ter acesso já era comum. Mas só que todas as nossas habilidades sociais de estar com o outro, seja na mesa de um bar, seja no trabalho presencial todos os dias, no metrô, no ônibus, tudo isso foi silenciado. Tudo isso, na verdade, foi reorganizado para que a gente estivesse seguros dentro de casa enquanto nós estávamos vivendo uma questão de saúde pública. Só que isso fez com que a gente tivesse que lidar com o imprevisível de estar com outro de outras formas. Fez a gente ter um pouco mais sobre controle de tudo que acontece através do celular, receber diversas e milhares, na verdade, de informação por minuto e fez com que os nossos diálogos se transformassem. Às vezes uma conversa difícil agora se transforma em uma mensagem de texto, um sentimento de será que aquela pessoa gostou ou não gostou do que eu falei, por olhar, por ver no olhar, se transformou numa mensagem não respondida e principalmente no aumento de diversos sintomas ansiosos, porque a gente está vivendo através do esperar e do controle de coisas que não se veem apenas pela tela do celular. Esses são alguns dos impactos quando a gente fala sobre esse rompimento, do nosso distanciamento daquilo que era comum para uma nova sociedade que se reformulou e exigiu outras habilidades de convivência. E muitas pessoas dizendo que isso tem se tornado recorrente e plural, fazendo com que a gente encontre uma demanda sobre o cuidado da interação com o outro. É muito comum a gente ver na nossa sociedade, na nossa família, quem sabe, e que pode gerar sérios danos, que é o sharing. Essa prática que consiste na publicação, compartilhamento, né, de fotos, vídeos, informações de crianças, expõe essas pessoas a sérios riscos como violação de privacidade, uso indevido das imagens, seja para memes, seja para figurinhas de WhatsApp, seja para circular essas imagens de forma também deturpada, né? Além de uma criação digital, de uma identidade ali, de uma personalidade, né, sem que haja um consentimento. O nosso corpo, a nossa presença e a nossa individualidade, ela se diz através da relação. E as relações, elas fazem com que a gente se sinta seguros e inseguros nos nossos ambientes, elas fazem com que a gente tenha acessos e não acessos às nossas emoções. E é muito importante perceber que tudo que acontece aqui fora, obviamente, é absorvido e interpretado por nós mesmos. Desde que voltamos a residir e viver a vida nas ruas, muitas pessoas têm falado sobre essas questões e até uma certa fobia social, vamos dizer assim, uma certa ansiedade social ou uma forma de perceber que não tem tantos subsídios pessoais para conseguir reagir às situações comuns do dia a dia, como estar num lugar cheio de pessoas, com pessoas ao seu redor, cada vez mais a gente se sentindo solitário dentro das nossas próprias bases de influência, dentro dos nossos lugares de vínculos de influência. É muito fácil a gente ver alguém comentando em uma foto X, Y, Z, e aí pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, algo ofensivo, sem pensar como aquilo vai chegar para aquela pessoa e qual é a responsabilidade que se tem sobre aquilo que é dito, do que se fosse pessoalmente. Eu me relaciono pessoalmente, é muito difícil que eu chegue na cara de uma pessoa e diga, nossa, como você é feia. Mas é muito comum que as pessoas façam isso na rede social. E se a gente não cuida da nossa saúde emocional, com os cuidados que são importantes para ela, como qualquer outra questão as que a gente precisa cuidar na nossa saúde, seja ela em outros contextos, acabam tendo suas consequências, acabam tendo as suas reações e principalmente
a necessidade de um encontro com um profissional da saúde e da psicologia. E esses conflitos que têm sido gerados com esse avanço da tecnologia, com a volta após um período de um isolamento social, ele tem que ser discutido num lugar de que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que o tempo de tela hoje ele é super importante para o nosso acesso, ele é super importante para os nossos trabalhos, tudo aquilo que é necessário. E é importante dizer que resgatar essa naturalidade sobre as nossas reações com o outro, com o nosso sentir, é extremamente importante quando a gente fala de buscar uma saudabilidade emocional. Só que a gente precisa entender que a saudabilidade da saúde mental faz com que a gente desassocie demandas que vêm sobre nós e faz com que a nossa vida, que às vezes talvez não é tão simples, se torne um pouco menos e nem tão complexa lidando aqui de dentro para dentro. É como eu gosto de falar, sentir a vida de dentro para fora não é ignorar que existem questões ao nosso redor que precisam ser mudadas e que a gente gostaria que nem estivessem acontecendo, mas é entender que o privilégio da vida, a vitalidade com qualidade, ela é um presente de nós, seres humanos, e que a gente precisa desfrutar e cuidar com carinho. De que estar bem com o outro só vai ser o suficiente quando você entender que estar bem com você mesmo é prioritário.